Eu costumo dizer assim que sempre que a gente fala na mobilidade ativa, né, e aí foi bom essa fala da Renata, né, a gente não somos não motorizados, né, a negativa é sempre muito ruim. Nós, no fundo, estamos falando de outras questões muito mais profundas. Não é só um tema de planejamento urbano, de espaço viário, velocidades. Tem questões muito mais profundas envolvidas, né? Como é a questão da alteridade, como é a questão da justiça, no caso aqui da justiça da redistribuição do espaço público e na justiça, inclusive, dos tempos das vidas das pessoas, né? Veja, quando como foi uma disputa que fizemos aqui em Porto Alegre, brigamos aqui por mais tempo para os pedestres atravessarem a rua. Nós fomos a fundo nesse tema, porque algumas sinaleiras de pedestre aqui, elas davam 7 segundos para as pessoas atravessarem, às vezes uma grande avenida. Ou seja, e daí nós fomos entender que elas tinham sido calculadas com o tempo de velocidade de caminhada. Existe uma escala internacional que diz que quem caminha mais rápido é o homem adulto, a 1,2 metros por segundo. Então tinham sido calculados o tempo de travessia para o pedestre com base no tempo de caminhada da pessoa mais veloz, que em princípio é o homem adulto, né? Bom, ou seja, o técnico que planejou isso, né, por trás dele tem um pensamento de que ele tem que dar prioridade para quem está no veículo. E, portanto, vamos colocar a velocidade máxima, o tempo mínimo possível para não atrapalhar os automóveis. E essa palavra atrapalhar tem sido muito utilizada em grande parte das políticas, inclusive as políticas de mobilidade ativa, construção de ciclovias, campanha, ou seja, se faz ciclovias de forma que atrapalhe menos possível o espaço do automóvel. Percebam que sempre por trás tem uma concepção, né, que dá a prioridade para um sistema em que, num país totalmente desigual como o nosso, em que pessoas se sentem mais que outras, né? Então, uma pessoa que está de carro, num sistema como esse, totalmente injusto e sem sentido, faz com que quem está de carro seja mais importante do que outras pessoas. Agora, eu confesso para vocês que parei de ouvir nos últimos 10 anos, mas até 20 anos atrás, e aqui a Renata talvez as pessoas baixavam o vidro e diziam, vai trabalhar, vagabundo, né? Às vezes você indo de bicicleta trabalhar, né? Ou seja, a bicicleta vista como um brinquedo, como um lazer, como se o lazer não fosse também um direito da pessoa, né? Então tinha um estigma, o sujeito que estava de bicicleta no trânsito, no ir e vir, ou mesmo em treinamento, como era o meu caso, né? Que eu fui ciclista profissional no passado, né, aquilo representava uma espécie de agressão, assim, a aqueles valores colocados, que continuam até hoje, que é um valor baseado justamente num sentir-se mais que o outro, né? Bom, e aí nós temos as políticas de rodoviarização nas cidades, né? Eu quero sempre lembrar aqui uma autora chamada Jenny Jacobs, né, que escreveu um livro lá em 1960, Morte e Vida das Grandes Cidades, né? Ela nem era uma especialista, mas escreveu sobre o tema e continua sendo uma grande bíblia, eu diria assim, né? Um manual de como não matar as cidades, né? Não rodoviarizá-las, né? Sempre que tu rodoviariza, faz políticas rodoviaristas, você está tornando a cidade mais insegura, mais difícil de conviver, né? Uma outra questão que eu acho importante a gente colocar aqui é que tanto a Ana Carboni como a Renata Aragão, a Renata Falzoni, ou eu, talvez outras pessoas assim que se identificam, né, como essa palavra cicloativista, nós não estamos aqui, quero, né, me contrariem, pessoal, se eu estiver falando algo errado. Nós não estamos aqui defendendo o nosso direito, nós não somos uma categoria em si, né? Ou seja, os ciclistas, né? Eu sempre digo, Marcelo é o ciclista. Bom, eu também sou motorista, eu também sou pedestre. O meio que eu me locomovo não é a minha identidade, não é uma questão identitária. Eu não sou um ciclista, eu estou ciclista naquele momento e não estou defendendo uma pauta para mim. Eu estou defendendo uma visão de cidade, uma visão que me parece que nós temos um tempero, né, para dizer o mínimo, adicional nos últimos anos, que é a questão do aquecimento global, da emergência climática. Ou seja, a grande pergunta que fica para a nossa geração, de todos que estão aqui nessa sala, virtual ou presencial, é como seremos lembrados daqui 50 anos? O que a nossa geração fez? Porque uma coisa era uma geração de 30, 40, 50 anos atrás, em que não se dava conta, né? Ainda havia um debate se
o tema da emergência climática era realmente, o planeta estava aquecendo, agora não tem mais dúvida, o planeta está aquecendo, né? Os resultados estão aí, né? Os intensos climáticos cada vez mais fortes, e as cidades são um elemento fundamental, né, das pessoas que migram para as cidades, né, esse êxodo rural. Então, as cidades se tornaram grandes soluções, mas grandes problemas também. Então, a nossa geração ela está convocada, né, para tomar medidas que parecem ser amargas. Né? Eu digo para vocês, parecem ser amargas. Reduzir o espaço da rua para os automóveis, fazer faixa exclusiva de ônibus, colocar ciclovia, retirar vagas de estacionamento, etc., 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 são medidas que, num primeiro momento, parecem muito amargas, né? Mas a gente sempre lembra das pessoas que vão visitar cidades, nem precisa ir na Europa, pode ser aqui no Uruguai, enfim, que ali se discutiu. Brasília, por exemplo, tem esse exemplo das faixas de segurança, né, que as pessoas respeitam. Eu já morei 1 ano e pouco em Brasília, há uns anos atrás. Se respeita na faixa de segurança, mas fora da faixa é uma selva, igual todos os outros lugares do Brasil. Essa foi a minha percepção de Brasília. Mas então, nesses lugares, né, você para ter um automóvel, né, primeiro que a concepção de quando você entra dentro de um automóvel é uma concepção de que você tem uma arma na mão. Essa eu acho que é a grande chave, deputado Jonas, assim, de a gente, quando aqui a Maria Alice falou em educação, né, é as pessoas entenderem que a partir do momento que eu entro dentro de um carro, algo que pesa 1 tonelada, e que eu estou andando a 40, 50, 60 quilômetros por hora, eu estou literalmente manuseando uma arma em plena via pública. Eu estou com ela manuseando, como se fosse uma pistola carregada, municiada, eu estou manuseando ela, né? Então eu posso matar. É essa concepção que tem que estar introjetada. Bom, a Renata falou bastante dessas questões mais conceituais, né? Eu acho que tudo aqui que nós estamos falando, e que bom que o governo se movimenta para fazer manuais, né? Manuais técnicos. Eu acho que a grande chave é a ideia do calm traffic, né? Dessa acalmia do trânsito, as cidades serem lugares calmos, né? E a grande pauta, uma das grandes pautas hoje colocadas nos países que já fizeram esse mesmo debate, vejam que na Holanda, né, na Holanda, que a gente usa como exemplo, lá houve um movimento de mães, lá nos anos 40 e 50, que queriam defendiam que os seus filhos não fossem mortos atropelados. Então, eles também viveram a violência no trânsito e conseguiram dar um passo adiante através de gestores públicos que foram corajosos, né? Pegaram esse sentimento legítimo da sociedade e transformaram isso em políticas. Ou seja, hoje, se você em Amsterdã quiser ir para o centro da cidade de carro, você não consegue, ou tem que ter muito dinheiro para pagar o estacionamento, mas é literalmente muito mais difícil tu ir de carro lá para o centro. Então, são políticas que foram restringindo as possibilidades do automóvel e facilitando para quem usa a bicicleta. Eu vou colocar só algumas questões muito rápidas aqui, vereador Jonas, que é o seguinte, né? Aqui em Porto Alegre, talvez como exemplo aqui para debates, né? Aqui nós tivemos um grande avanço quando nós conseguimos inserir no Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, que é uma lei de 13 anos atrás, a vinculação das multas de trânsito. 20% do que se arrecada em multa de trânsito em Porto Alegre, até um determinado período, depois o município resolveu revogar essa parte da lei, mas até esse determinado momento eram destinadas para campanhas educativas voltadas ao uso da bicicleta e para estruturas cicloviárias. Esse tema chegou a ser julgado no Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul e foi declarado constitucional. Então, eu vejo esse como um exemplo, falo muito isso com o Paulo Arcotti, pai da Marina Arcotti, também uma colega atropelada, brutalmente atropelada também, uma cicloativista, em que esse poderia ser um exemplo para os municípios e também nas esferas estaduais e federais de vinculação das multas de trânsito com campanhas educativas e incentivos para a mobilidade ativa. Então, deixo esse tema aqui como uma sugestão, né, já que ele foi aqui no Rio Grande do Sul judicializado e o Tribunal de Justiça aqui no seu órgão pleno decidiu pela constitucionalidade, ou seja, é constitucional vincular multas de trânsito com estruturas cicloviárias e campanhas educativas. E eu quero lembrar aqui, não sei se a Ana vai falar sobre isso, mas já deixo um preventivo, que o Fórum Mundial da Bicicleta, o ano que vem, volta para o Brasil. Iniciou em 2012, aqui em Porto Alegre, e o ano que vem já foi 2 vezes em Porto Alegre, uma em Curitiba, rodou o mundo todo, Nepal, México, etc.
Peru, Santiago, e o ano que vem volta para o Brasil e será em Brasília. Então, Ana, não quero roubar a tua fala, mas quero fazer aqui a lembrança de que temos uma grande oportunidade de fazer uma bela discussão, eventos preparatórios para esse momento chave que discute a mobilidade. Obrigado, deputado. Desculpa, eu Obrigado. não sei, passei acho que um pouquinho do tempo, Tem mas problema. agradeço Eu é que agradeço, Muito obrigado. vereador. Muito obrigado. Foi aí ciclista profissional, hoje vereador em Porto Alegre e participou aqui conosco, dando a sua contribuição.